chamado alto, onde eu tenho aprendido bastante. Louvo a Deus por isso. Eu sei que é só a graça, a misericórdia, a bondade, os planos de Deus sobre a minha vida. I have a dream. Quem conhece essa frase? Eu tenho um sonho. Quem já ouviu essa frase? Essa frase é famosa. Quarta-feira, feriado, dia da consciência negra. E hoje eu já ouvi essa frase várias vezes. Foi dita pelo pastor renomado Martin. É interessante que o pastor Luther King, ele ficou famoso mundialmente por causa dessa frase. Foi um pastor renomado, pregou muitos anos, mas ele ficou renomado e marcado na história. Todo o planeta conhece Martin Luther King. Essa frase é famosa há anos, se eu não me engano foi lá por volta de 1968 que ele disse essa frase. E é interessante que o pastor Billy Graham, outro grande homem, não é tão conhecido, não é tão falado, não é tão divulgado. Ele é assim no nosso meio evangélico, mas no mundo ele não é tão conhecido, embora tenha sido um pastor que foi até um orientador, um conselheiro de vários presidentes americanos. Mas ele não é tão conhecido. Martin Luther King, ele ficou muito famoso, mas não por causa do evangelho. E aí a gente começa a ver como o mundo a questão do mundo. Ele ficou famoso porque ele começou uma grande batalha pela igualdade racial. Lá na década lá de 1960, 68, 70, era muito difícil lá nos Estados Unidos. Ele começou, ele arrastava multidões, e a fama dele se deu, e as multidões iam atrás por conta disso, porque ele estava numa batalha contra a questão racial. Não era nem mesmo o evangelho. Martin Luther King teve até na sua caminhada alguns episódios tristes, seu casamento, alguns episódios que mancharam de certa forma a sua trajetória. Mas é lógico que não há nada que o sangue de Jesus não possa cobrir, perdoar. Mas Billy Graham não teve nenhum episódio assim que manchasse, mas não é tão conhecido. Isso mostra como o mundo valoriza e o que o mundo valoriza. E eu não estou aqui denegrindo, pelo contrário. Luther King foi um grande homem de Deus, como eu falei, apesar de alguns percalços na vida, mas ele se ergueu, Deus o ergueu, ele cumpriu o seu papel. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. O que te faz diferente? O que te faz diferente? Você que está aqui, você que nos assiste. O que te faz diferente daqueles que não são membros de uma igreja? Daqueles que não frequentam uma igreja? Talvez você esteja há anos na sua igreja aí, e você olhe para aqueles que você conhece, seus parentes, vizinhos, amigos, e você se julgue até superior, embora o mundo nos julgue inferior. O mundo olha assim para o crente como alguém incapaz, alguém que não tem uma boa mente. O mundo nos vê assim. Mas o crente, se ele não se cuidar, ele acaba vendo o mundo dessa forma também, como se ele fosse superior, porque ele frequenta uma igreja. Eu não vou dizer nem crente, nem cristão, frequenta uma igreja. Porque o que te garante que você vai para o céu? Ou você acha que quem não tem uma igreja, quem não é membro de uma igreja, ou você acha que ele pensa que ele vai para o inferno? Não. Você pode perguntar qual
vai dizer isso. E aí eu te pergunto, o que te diferencia dele? O que te garante que você vai para o céu e ele não? Porque eu sou membro, eu sou batizado. Isso não te garante. Eu já quero iniciar te afirmando isso. Se você está baseado nisso, você está sendo enganado pelo diabo. E eu digo mais, o diabo tem enganado milhares de pessoas ao redor do planeta, com essa tese: você é membro da igreja, você vai para o céu, pode ficar aí. E tem milhares e milhares de pessoas assim, dentro das igrejas, achando que vão para o céu, porque estão sentados na igreja, porque são cinistas, porque entregam um folheto até, o diabo está lá feliz da vida. Olha quanta gente que está aqui, inerte, dentro da igreja, não dá trabalho para o diabo, está indo no caminho que ele quer, é tudo que ele quer. Ele só quer isso. Pessoas quietinhas, pessoal aqui, todo mundo, quem sai não dá, só esperando o tempo passar. É isso que ele quer. E Deus tem alertado a igreja. Quando eu falo a igreja, Deus tem alertado contra essa estratégia maligna do diabo, de engano, das pessoas acharem que estão bem. A maior prova, se você acha, isso é balela, isso não existe, é impossível, eu te provo, porque o próprio Jesus falou isso. Jesus falou isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Apartai de mim que eu não vos conheço. Jesus alertou. Mas como é que nós vamos saber? Nós vamos ver nessa noite. Eu queria que você atentasse, para que você saísse daqui, você que está em casa, você que vai assistir a gravação, que você percebesse que talvez, eu não estou dizendo de todos, mas talvez você esteja caindo numa armadilha do inimigo. A grande questão do Evangelho, o que te diferencia, o que nos garante. Algumas passagens da Bíblia que nos mostram isso, nos afirmam exatamente quem somos nós. E nós temos a oportunidade, enquanto estamos vivos, de tomar uma decisão. O primeiro episódio que mostra isso está lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Primeiro texto que começa a nos mostrar essa questão. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 1: Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O primeiro texto que mostra a nossa diferença entre ser membro de uma igreja e ser salvo. Ser salvo e não ser membro de uma igreja. O texto deixa bem claro aqui. Deus deu à mulher, ao homem, uma ordem. E a gente vê, e essa história é bem
vai me enganar? Quem você acha esperto? Às vezes você vê uma história de alguém que passou por essas coisas que tem na internet, né, no telefone. O cara finge que sequestrou, né, aquela historinha de falcatrua. E quando você ouve, né, e as pessoas que passam por isso têm até vergonha de contar, porque elas se sentem, né, poxa, eu caí nisso. Quem era? Eu, o mais esperto, a mais esperta a cair nisso. Você tem até vergonha de contar, ou não é? Quem já passou por isso? Porque você se acha, né, ninguém te engana, mas um dia você às vezes acaba passando por isso. Eu lembro a primeira vez que roubaram o meu carro, né, dos 3, o primeiro carro que me roubaram. Até então eu achava que eu era ninguém. Eu ouvia roubo de carro, eu achava que ia acontecer com todo mundo, menos comigo. Até um dia que eu voltando, né, parei na praia, garotão, 20 anos, esperto, parei o carro na praia, fui lá, dei um mergulho, 5 minutos. Quando eu voltei, cadê o carro? Só tinha um espaço vazio. Foi difícil para eu acreditar que eu tinha sido roubado. Não, eu não pode. Eu acho que eu estacionei em outro lugar. Saí andando lá pelo Recreio, uns 10 quilômetros, achando que eu tinha parado o carro no lugar errado. Mas não, eu tinha sido mais um. Nós somos assim. A gente acha que a gente nunca é enganado. Mas a Bíblia fala que a serpente mais astuta de todos, o diabo é astuto. Você acha que você não cai na armadilha, que você não vai cair no pecado, que você não vai fazer coisa errada? Bobinho, bobinha. A Bíblia fala: aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Nós não somos tão espertos como a gente acha. A serpente é astuta. Vejam como ela chegou, como foi a aproximação dela, como os argumentos dela. Primeiro, ela não chegou no homem. Por quê? Por que ela não foi no homem? Por que ela foi na mulher? A mulher mais boba? Não. Não é que a mulher mais boba. A mulher mais sensível. A mulher tem essa característica, né, de ser mais, né, ouvir mais as histórias, se comover mais. Poxa, coitado, né? A mulher é mais assim. Não significa ser boba. É uma característica da mulher. Ela é mais amorosa. A mulher também não tinha ouvido direto aquilo que Deus tinha falado. Deus tinha falado diretamente com Adão. Uma coisa é você dar uma ordem para alguém, outra coisa é aquela pessoa já passar para outra, né? Já fica diferente. Então vejam como ela escuta. E ela foi, né, o linguajar dela, veja como ela chegou. Olha, Deus falou que vocês não podem comer nada. Eu tinha falado isso, mas ela já começa a colocar uma situação onde a mulher, não é que a gente não pode comer nada. Ou seja, não é tão ruim assim, não é tão sem vantagem assim. Não, a gente só não pode comer essa. Vejam os argumentos dela. Temos que ter cuidado. O diabo, ele nunca vai chegar para você, te oferecer algo que você vai perceber: não, isso aqui me faz mal, isso aqui eu vou cair, isso aqui vai me dar prejuízo, isso aqui vai me dar um transtorno familiar, isso aqui vai me dar um problema de saúde. Ele jamais vai fazer isso. Ou você acha que ele vai chegar para alguém aqui, ó, beba cachaça, que você vai ficar feliz, ou que você vai ter cirrose, que você vai ter problema de coração, beba cachaça? Ele vai fazer? Não. Ele não chega assim: olha aqui, traia a sua mulher, que você vai ter problema financeiro, você vai ter problema com seus filhos. Ele não faz isso. Ele chega sempre mostrando falsas vantagens, como fez aqui com Eva. Não é assim não. Ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser bom. Ele sempre vai apresentar uma mentira, uma fake news. É famosa hoje essa palavra. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós temos um outro episódio que marca também a característica daqueles que
que são diferentes. Durante cerca de 100 anos, Noé anunciou o que Deus iria fazer com o povo. O povo acreditou? Não. O povo não acreditou. Deus falou com os homens através de Noé, da sua família, durante 100 anos. Eles não ouviram. Quando chegou no tempo, bastou Deus falar uma vez com os animais. Os animais se obedeceram. Bastou uma vez. Deus deu a ordem. O casal de cada um entra. Todos entraram. E com o homem ele ficou 100 anos anunciando. Os homens não obedeceram. É o que acontece com a gente ainda hoje. Seguindo mais, quem já ouviu falar de um navio? Esse acha que ninguém ouviu. Mas vou contar uma história para vocês. Houve um ano aí, 1938, se não me engano, construíram um navio chamado Titanic. Esse Titanic, ele era famoso. Vocês depois procurem aí na internet, tenho certeza que ninguém ouviu. E ele era famoso, era o maior navio da época, era um navio indestrutível, um navio que eles alegavam que era, deixa eu inventar uma palavra aqui, infundável, inafundável. Não sei nem se existe essa palavra. É um navio que o seu construtor disse que nem Deus afundaria. Que interessante, né? Esse navio partiu com o comandante mais experiente da ocasião, o mais conhecedor dos mares, o mais experiente em náutica, o navio mais moderno. E esse navio colidiu com um iceberg, com uma montanha de gelo, com tudo a seu favor, com todo o conhecimento, com todo o equipamento daquela época, o mais famoso. E o mais interessante é que Noé entrou na arca sem nenhuma experiência. Não tinha um comandante, porque não tinha alguém guiando a arca. E essa arca navegou e não bateu em nada. Agora eu pergunto, me explique isso. Quantas montanhas existiam? E que não tinha, ninguém tinha uma carta náutica, ninguém sabia onde estava a montanha, porque estava tudo inundado. E aquele navio não tocou em nada, porque se ele encostasse numa montanha já era, ele era de madeira. Como explicar isso? Marcos capítulo 5, versículo 18 e 20, conta a história que nós lemos na semana passada, do Geraseno, onde aquele homem era dominado por uma legião de demônios, ele causava prejuízo, ele batia, as pessoas tinham medo dele. E Jesus atravessa o mar, atravessa uma tempestade e vai até lá para salvar aquele homem, para mudar a vida daquele homem, como nós falamos semana passada. E aquele homem, quando Jesus o liberta, ele volta para Jesus e diz: deixa eu ir com o Senhor, mestre, eu quero te acompanhar. E Jesus dá uma ordem para ele: não, vai para a tua terra e anuncia tudo que eu fiz. E aquele homem se tornou um grande missionário, ganhou muitas e muitas almas para Jesus. Ele não titubeou, ele não discutiu, ele ouviu o plano que Jesus tinha para ele e seguiu. Primeiro Samuel capítulo 15, 22, nós falamos também semana passada, diz: obediência quero, não sacrifício. A obediência é a marca do cristão. Você tem vivido de acordo com a vontade de quem? A gente começa a perceber agora o que nos diferencia daqueles que não são salvos. Se você é salvo,
não é você ser membro de uma igreja, não é você participar da ceia, não é você ser dizimista, não é isso que te diferencia daquele que não é salvo, independente de estar numa igreja ou não. Você tem vivido de acordo com a vontade de quem? Você tem feito o que da sua vida? Nós vimos aqui, até agora, algumas características, alguns episódios que têm uma marca em comum: a obediência. Deus falou com Adão: não faça isso, o resto você pode fazer. As pessoas dizem: ser crente é muito chato, sem ter conhecimento nenhum de causa. E eu era um deles. Eu tenho certeza que você também. Eu achava que ser crente era ser um prisioneiro, era uma vida sem prazer, sem alegria, e não pode nada. Eu queria viver, eu queria ser feliz, eu queria ser alegre como qualquer um, mas eu tinha essa visão de ser crente. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso. Interessante, só vinha à minha mente coisas que me faziam mal. Mas no dia que eu me rendi aos pés de Jesus, interessante que todas essas coisas se dissiparam da minha vida sem nenhuma perda, não senti nenhuma falta, pelo contrário. Hoje eu vejo pessoas que fazem o que eu fazia, eu fico a pensar: como ela consegue fazer isso? A obediência é uma das marcas daquele que verdadeiramente é salvo. Você tem vivido de acordo com a vontade de quem? A Bíblia nos dá algumas dicas a mais. 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças. Você tem dado graças pela sua vida? Você tem dado graças a Deus pelo que você está vivendo, pelo que está acontecendo? Às vezes nós passamos momentos difíceis da vida, e todos nós passamos, a começar por mim, todos nós. É comum, às vezes as pessoas estão sentadas, às vezes não conhecem a história do pregador, você que assiste, é comum, quando você ouve isso, né? Em tudo da graça, né? A pessoa fala: é porque ele não sabe o que eu estou passando, é porque ele não está passando o que eu estou passando. Eu quero te dizer uma coisa: às vezes, não estou falando de mim, mas às vezes aquele que está falando com você, ele passou 10, 100 vezes mais do que você está passando. Você não tem nem ideia. Porque o servo de Deus, ele é preparado para isso. O servo de Deus, e é por isso que a Bíblia fala, né? Todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas, inclusive uma doença, inclusive um desemprego, inclusive um problema familiar, porque você cresce, você adquire experiência. O apóstolo Paulo fala isso. E aí você pode ajudar as pessoas, porque esse é o foco, esse é o objetivo de ser um instrumento de Deus. Você precisa sentir. Jesus veio aqui e passou por tudo, até pela morte. Jesus passou por coisas que nós talvez nunca vamos passar. Eu acho difícil, não sei, mas eu acho difícil a gente ser morto numa cruz. Mas Jesus passou por isso. A pior morte da época, Jesus passou. E às vezes nós temos esse sentimento, porque Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos. Como você tem andado? Eu estava falando essa semana com minha mãe. Minha mãe crente, graças a Deus, e ela me liga toda semana, né? E às vezes eu passo uns 2 meses sem ligar para ela, e eu tenho que corrigir essa falha, né? Mas ela, semana estava falando: eu estou passando por isso. Eu falei exatamente algumas palavras dessa para ela: mãe, Deus não colocou tudo da graça, não esqueça disso, Deus está te dando oportunidade. E ela, no final, ela: amém, glória a Deus.
que é uma verdade. Não andeis ansiosos. E ela falava, não, mas eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, que bom, mano. Quando for assim, levante da cama, pegue a Bíblia e tome Bíblia. Tome uma dose de Bíblia lá de meia hora, que o sono vai chegar, eu garanto. Mas não ande ansioso. Se você está lá deitado, não está conseguindo dormir, está pensando nos problemas, você está querendo isso. Você está deixando isso. Porque a Bíblia fala, não ande ansioso. Porque isso faz mal. Isso mata. Isso mata, a ansiedade mata. Quando eu passo por isso, eu não sou, como eu falo, eu não sou imune, eu também tenho problemas. E quando eu acordo às vezes de madrugada e algo que eu estou passando ou que eu estou preocupado começa a vir na minha mente e eu percebo que me tira o sono, eu levanto na hora. A Mônica já me conhece. Levanto na hora, desço, pego a minha mesa, pego a Bíblia e vou, às vezes racho a madrugada toda. Aí da hora de ir para o quartel, tomo um cafezinho e vou para o quartel. Acabou a minha ansiedade. Acabou, ganhei aquelas horas ali. E quantas vezes Deus fala comigo nessas oportunidades? Não andeis ansiosos. Você anda? Você está obedecendo? Não, você anda. Ah, mas é porque eu não quero saber. Não se dê de coitadinho, é obediência ou não. O caminho é esse. Não andeis ansiosos. Acordou, está sem sono? Bíblia. 3 doses cada meia hora. Pronto. Você vai ver que vai passar. Você vai ver como é que sua vida vai mudar. Você vai ver como é que você vai ter controle. Mas se você deixar, Romanos 12, 21 diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Às vezes alguém te faz mal, alguém te calunia, alguém te fala pelas suas costas, alguém te esfaqueia, você fica furioso, aí você tem uma oportunidade que Deus, como eu falei inicialmente, Deus nos dá a oportunidade de a gente crescer. E se você perceber, todas as vezes que alguém te fizer mal, você pode perceber, Deus vai te dar uma oportunidade de você fazer mal para ela também. Você pode perceber, Deus vai te colocar numa situação que você vai falar, agora sim, agora você vai ver o quantos paus vai numa canoa. Pode perceber, Deus vai te dar uma oportunidade daquela pessoa estar nas suas mãos. Sabe para quê? Para ver sua reação. Se você paga o mal por mal, ou se você vai chegar para aquela pessoa, meu amigo, está precisando disso? Está precisando de ir para o hospital? Entra aí. Você faz isso. Você obedece. Efésios 4, 32. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Você faz isso. Benigno, segundo Aurélio, é alguém que é agradável, cortês, bom trato, prestativo, que é complacente, benevolente, generoso, afetuoso, suave, brando. Você é assim. Sede uns para com os outros benignos, brando, suave, generoso, afetuoso, benevolente. Você é assim. Quando eu acordo bem, quando eu estou empregado, quando eu estou de bem com a vida. Mas não é isso que a Bíblia fala. Misericordiosos, segundo Aurélio, miserere, do latim, significa ter compaixão, e cordis, coração. A palavra é formada desta forma: miserere e cordis, ter compaixão e coração. Ter compaixão do coração é a capacidade de sentir o que aquela pessoa está sentindo. Ter misericórdia é quando você olha alguém que está em apuros, com problemas, e você se sentir na pele dela.
Isso é ser misericordioso. Não é ter pena, não é simplesmente ajudar, é você se ver na pele dela. Alguém te faz mal, alguém falou mal de você, alguém e você olha, poxa, eu acho que, coitado, ela está mal informada, ela raciocinou bem, ela falou com a cabeça quente. É esse sentimento da misericórdia. Não é ter pena. Alguém é legal, bacana, aí está passando dificuldade, você, poxa, meu irmão, eu vou te ajudar. Isso não é misericórdia. Isso é pena, isso é você. Misericórdia é isso. Alguém que te faz mal, alguém que faz algo que você não gostou, não entendeu, não quer, mas você pensa, será que alguém falou para ele errado? Será que é você se colocar no lugar dele? O que é comum quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta, a gente não concorda, a primeira coisa, você sabe disso. É porque não gosta de mim. Aposto que é por causa disso. Essas frases são comuns. Quem que coloca isso? Lembra de Adão e Eva? Quem que coloca essas frases? Olha aí, fez isso porque não gosta de mim. Fez isso para me derrubar. Falou isso porque quer me ver pelas costas. A gente só pensa nisso. O astuto, a serpente, o animal mais astuto, ele só coloca isso. Agora a misericórdia ao contrário. Não, ele falou que ele estava nervoso, coitado. Falou porque ele não entendeu. Eu vou me explicar. Ou eu vou relevar, está nervoso. Isso é misericórdia. A Bíblia fala que nós temos que ser assim. Você é. Perdoando-nos uns aos outros. Perdão é abrir mão do que é seu direito. A pessoa te fez um mal. Você tem direito de fazer mal para ela, humanamente falando. A pessoa te bateu. Você tem direito de bater nela, humanamente falando. Perdão é você abrir mão do seu direito. Não é abrir mão daquilo que não é seu. Não é seu. Perdão é isso. Você tem direito. Ele me fez mal, ele falou mal de mim, ele brigou comigo, ele. Você faz isso. Sede misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros. Como você tem sido? Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor, você sabe, os que confiam no Senhor são como um monte de céu, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiar é fazer. Confiar não é ter misericórdia, mas isso aí não. Os que confiam no Senhor, essa é a diferença. Os que confiam no Senhor não se abalam. Ou você acha que Noé teve convicção? Noé entra na arca, os animais vão vir. Será que vão vir? Ou você acha que Noé teve convicção? Não, Deus falou, vão vir sim. Não é questão de fé, é a humanidade nossa. Todos nós temos esse lado, mas a fé fez Noé agir. Nós podemos ter esse lado, vamos ter sempre, humano. Será que os animais, como é que eu vou fazer com os animais dele? Será que as pessoas vão, será que esse barco vai flutuar? Será que não vai bater em algum lugar? Ou você acha que Noé não teve essa preocupação? É claro que Noé teve. Noé não teve a convicção de um super crente. Ou você acha que Daniel não teve medo quando foi jogado na cova dos leões, por não seguir os planos do inimigo, por não se dobrar diante de outros deuses? Ou você acha que Daniel não teve medo? Ou você acha que Abraão não teve tristeza quando Deus pegou e falou: pega teu filho, e ainda deu uma catucadinha, para atiçar ainda mais, teu único filho,
você acha que Abraão, no coração dele, não ferveu? Ou você acha que ele não teve tristeza, meu filho, meu único filho? Ele teve. Ou você acha que José estava entendendo o que estava acontecendo com ele? Um jovem temente a Deus, obediente aos pais, de repente o reboliço acontece, ele vira escravo, ele vai como escravo para outro país. Ou você acha que ele estava entendendo, olha que bom, eu vou virar governador, eu vou ser isso, eu vou fazer? Ou você acha que foi assim? Não, esses homens tiveram medo, tiveram tristeza, não estavam entendendo, mas todos eles tinham algo em comum, que faziam deles pessoas diferentes. Eles confiaram em Deus, eles foram obedientes a Deus. A confiança é a marca daqueles que verdadeiramente são salvos. Confiança é você fazer o que está escrito. Não é fazer o que você gosta, o que você acha, quando você está bem. Confiança em Deus é uma característica, é uma capacidade que só tem os que são salvos. Confiança em Deus é a capacidade marcante dos salvos. Pode estar acontecendo o que estiver na sua vida. Se você confia em Deus, você vai fazer o que está escrito, o que Ele manda. Como esses homens fizeram, como Noé fez, entrou numa arca sem nunca ter visto, não ter noção do que ia acontecer. Como Daniel entrou na cova, como Abraão pegou seu filho e partiu, como José. Essa é a marca daqueles que são salvos. Não é ser membro de igreja, não é ser dizimista, mas é lógico. Os que têm essa marca têm isso. Os que têm essa marca são obedientes. E a igreja foi instituída por Jesus. E Ele diz lá em Deus: não deixeis de congregar. Os que têm essa marca são obedientes. Os que não têm, estão sempre saindo, ou não entram. A marca dos salvos é a obediência. Obediência a Deus. Por isso que o 1 Samuel diz: importa agradar, obedecer do que sacrificar. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei quais os seus problemas hoje. Eu não sei se você está vivendo como Noé, uma incerteza, talvez dentro de uma arca sem saber para onde ela está indo, o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se você está vivendo como Daniel, dentro de uma cova cheia de leões, e olhando para eles e pensando: será que eles vão vir até mim? Eu não sei se você está como Abraão, quando Deus manda você abrir mão daquilo que é mais precioso para a sua vida, e você abrir mão, mesmo com medo, como teve Abraão, mesmo com tristeza, como teve Abraão. Eu não sei se você está vivendo como José, sem entender o que está ao seu redor, sem entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei: essa palavra aqui é de Deus, não foi escrita por homens, e ela foi colocada até nós, e vidas foram perdidas por conta disso. Nós assistimos aqui na quarta-feira, nas últimas duas, uma história que eu te recomendo assistir, de Martinho Lutero, de um homem que abriu mão da sua vida, da sua estrutura, da sua família, porque Deus colocou no coração dele que ele tinha que fazer algo, e algo que ia mexer com toda a sua vida, toda a sua estrutura, inclusive sua vida física. E ele foi mais um. E Deus continua fazendo isso. E nós estamos aqui para isso. Nós não fomos salvos como aquele Geraseno para estarmos seguindo como. Não. Fomos salvos para cumprir a missão que Deus tem para nós. Deus tinha uma missão
Eles obedeceram. A nossa história está sendo escrita. Cada lugar que nós passamos, eu olho para trás nesses 20 anos. Cada lugar que eu passei, eu tive uma história. Eu louvo a Deus, não por mim, não a mim, mas a Ele por toda a honra e toda a glória. Porque só Deus e eu sabemos o que eu passei, quantas lutas, dificuldades, mas só eu e Deus sabemos a alegria que eu faria tudo de novo, porque como foi bom para mim, como foi bom para o meu ministério, como foi bom para pessoas. Deus continua fazendo isso. Você quer obedecer? A quem você está agradando? Que diferença você tem daqueles que não frequentam uma igreja, que não são membros de uma igreja? Que diferença?